saudade de vocês. Mas enfim, a gente não pode se ver, vida que segue, vamos aí tocar o barco. Ó, na última aula eu conversei com vocês a respeito de diagrama de mudança de estado. A gente falou, né, se você pegar o seu caderno, tem 3 quadradinhos com as bolinhas desenhadas, a gente discutiu sobre o estado físico da matéria. Sólido, onde as partículas estão mais juntinhas, líquido, onde elas estão um pouco mais afastadas, e gasoso, onde elas estão bem mais separadas, que é onde a gente discutiu a questão da compressibilidade. Depois disso, a gente entrou numa discussão que foram os últimos minutinhos da aula, que eu pedi para vocês definirem pedi para vocês explicarem para mim qual era a diferença entre calor e temperatura, explicar qual era a definição de cada um, sem usar uma palavra em um e a outra palavra no outro. E aí vocês definiram para mim que temperatura, na verdade, é o grau de agitação das partículas. Então, quanto mais agitadas, maior a temperatura. Quando a gente diz partícula, eu posso dizer molécula, átomo, íon, mas a gente não vai entrar nesse assunto por enquanto. E calor é uma energia em trânsito, uma energia que o material ele pode receber ou perder, pode ganhar calor ou perder calor. Processo que o material absorve calor, a gente chama de endotérmico, que ele libera calor exotérmico. Então vamos aí. Imagina que você tem aqui um becker e nesse becker eu coloquei várias pedrinhas de gelo. Isso é água no estado sólido. Essa água no estado sólido é uma água pura e ela está a menos 20 graus Celsius. Faz sentido isso para você? Menos 20 graus Celsius é frio pra chuchu. Então, menos 20 graus Celsius, está aqui o meu termômetro, tela de amianto, tripé, bico de Bunsen. Eu começo a aquecer essa minha amostra. O que você precisa ter em mente quando a gente vai montar o nosso diagrama de mudança de estado, que é o que vai fechar o nosso capítulo 3, é o seguinte. Toda vez que uma substância ela recebe calor, ela pode usar esse calor de 2 maneiras. O mais comum e o que a gente mais ouve falar é que ela vai receber esse calor e vai aumentar de temperatura, ou seja, ela vai ficar mais agitada, a temperatura dela aumenta. Só que o que acontece? Nem sempre a temperatura dela vai aumentar se ela ganhar calor. O que ela pode fazer também é usar esse calor para mudar de estado físico. Então, existem essas 2 situações e a gente precisa estar ligado quando que uma vai acontecer e quando não. Vamos botar isso no gráfico. Se eu tenho aqui menos 20 graus, eu vou colocar isso num gráfico que é o nosso diagrama de mudança de estado. Aqui eu coloquei um gráfico de temperatura versus tempo. E no tempo zero, eu falei para você que a substância está a menos 20 graus. O que vai acontecer se eu aqueço aqui? O mais intuitivo que você pensa é que eu fornecendo calor para ela, a temperatura vai aumentar. Então, conforme o tempo vai passando, a temperatura vai subindo, 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 até que chega um instante, quando ela está no 0 graus, que ela para de subir. Ela para de subir por quê? O que acontece com a água quando ela chega no 0 graus? O que acontece com o gelo se você continuar esquentando ele? Ele muda de estado físico. A água ela vai deixar de ser sólida e vai passar a ser líquida. Só que isso acontece de uma hora para outra? Não. Então a água ela vai começar a sofrer o processo de fusão. Ela vai começar a sofrer esse processo de fusão e aí o gelo vai começar a derreter. Quando essa pedrinha de gelo está derretendo, quando o último pedacinho de gelo se transformar em gotinha, quando todo esse pedaço, enquanto ele estiver mudando de estado físico, o que acontece com a temperatura desse sistema? Ela não varia. Então, toda vez que eu tenho uma mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Então, enquanto a temperatura estiver constante, isso significa mudança de estado físico. Quando a última pedrinha de gelo se transformar em líquido, a temperatura, e eu continuar aquecendo, a temperatura vai passar a aumentar. Ela vai aumentar. Só que aqui eu não tenho mais gelo, agora eu tenho água no estado líquido. Então ela vai aquecendo, 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 até eu chegar na temperatura de 100 graus. O que acontece com a água quando ela atinge os 100 graus Celsius? A água ela vai mudar de estado físico de novo.
ela vai passar de líquido para qual estado físico? Gasoso. Quando ela passa de líquido para gasoso, a gente já viu aqui embaixo que quando ela está mudando de estado físico de líquido para gasoso, a temperatura ela não varia. Ela não varia. Então, ela vai ficar constante até que a última gotinha de líquido passe para o estado sólido. Quando chega um determinado tempo que essa última gotinha de líquido passa para o estado gasoso, aí sim o gás passa a aumentar de temperatura. Tudo bem isso aqui, animal? Então, toda vez que você olhar para um gráfico desse, eu quero que você enxergue. Quando a temperatura não muda, eu tenho mudança de estado físico. Então, aqui, nesse pequeno segmento de reta aqui, eu tenho a minha substância no estado sólido. Aqui eu tenho sólido passando para o líquido. Aqui, líquido, líquido passando para gasoso. E aqui ela está no estado gasoso. Então, as mudanças de estado físico, elas acontecem quando a temperatura permanece constante. Qual é o nome da mudança de estado físico do sólido para o líquido? Isso aqui se chama fusão. Então, essa temperatura zero a gente chama de temperatura de fusão. Essa temperatura aqui, ó, essa mudança de estado se chama vaporização. Só que qual é o nome da vaporização quando a gente tem uma fonte de calor? Se chama ebulição. Então, essa temperatura aqui a gente chama de temperatura de ebulição. Então, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Esse gráfico aqui é para água pura. Cada substância que existe no universo tem um gráfico diferente. Por exemplo, o gás oxigênio ele tem uma temperatura de ebulição muito mais baixa que a da água. Tanto que agora, que deve estar uns 30 graus, que hoje está muito calor, ele está no estado gasoso, né? A água, hoje, nos 30 graus, a água está no estado líquido. Então, cada temperatura, cada substância, em determinada temperatura, ela está num estado físico diferente. E mais importante que você pense é o seguinte: isso vai aparecer muito para você em exercício. E aí, eu quero que você pegue o seu caderno, eu vou indicar os exercícios para você e você vai fazer bastante exercício desse. Isso cai muito em prova, prova mensal, prova trimestral, prova de vestibulinho e prova de vestibular. Então dá uma olhada, dá uma praticada nisso e eu quero que você pense o seguinte: quando eu falei de substância, eu não coloquei aqui a quantidade de água. Eu desenhei aqui 3 cubinhos de gelo, mas eu não falei quanto. Se esse diagrama aqui fosse para, por exemplo, 200 gramas de água, e eu quisesse fazer o mesmo diagrama para, sei lá, 200 quilos de água, qual seria a diferença entre a temperatura de fusão e de ebulição de 200 gramas de água para 200 quilos de água? Absolutamente nenhuma, porque a temperatura em que a água passa do estado sólido para o estado líquido é sempre zero. A temperatura que a água passa do estado líquido para o estado gasoso é sempre 100 graus a nível do mar, mas o que vai variar se eu mudo a quantidade de matéria que eu tenho aqui? O gráfico ele pode ficar mais largo ou mais curto. Se eu aumentar muito a quantidade de matéria, esse eixo do tempo ele vai ficar maior. Então, como se eu pegasse esse gráfico e desse uma esticada, vai demorar mais tempo para ela atingir esse estado de ebulição. Tudo bem, pessoas? Boa sorte nos exercícios, beijo, qualquer coisa, chama a gente no ClassApp. Até mais!